Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa é mais uma aula do Centro de Desenvolvimento Docente para o Ensino da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Eu me chamo Ana Maria Siriane e fiquei hoje de conversar com você a respeito de pequenos grupos de trabalho. Eu quero, até o final desse vídeo, te passar 4 estratégias que talvez você até já saiba, já conheça, mas quero mostrar de maneira sistemática como aproveitar essas 4 estratégias para melhorar o seu ensino dentro de sala de aula. Vamos lá? Vamos para o conteúdo? Se você é um seguidor frequente aqui do nosso canal, muito provavelmente já escutou a gente falando a respeito do conceito de caixa de ferramenta. Caixa de ferramenta é aquelas habilidades que um professor tem. E facilitar a aprendizagem em pequenos grupos é com certeza uma habilidade essencial para um professor ter na sua caixinha de ferramentas. A ideia é que até o final desse vídeo eu te leve de um ponto A para um ponto B, no qual o ponto B é um ponto onde você vai ter mais ferramentas dentro da sua caixinha, ok? Bem, por que trabalhar em pequenos grupos? Essa é uma pergunta bem importante antes da gente pensar em implementar as estratégias. Pequenos grupos de trabalho têm como potencial uma situação na qual o ensino é definitivamente centrado no estudante. Além disso, os pequenos grupos favorecem o aprendizado colaborativo. Isso porque todo estudante adulto, estudante aí de cursos de saúde, ele já vem com uma bagagem antes de chegar na nossa disciplina. Ele já tem conhecimentos prévios. E dentro dos pequenos grupos, há mais oportunidades de trocar esses conhecimentos e também de ajudar os colegas. O pequeno grupo de trabalho favorece o que a gente chama de peer learning. Peer learning ou aprendizado, instrução por pares, é uma situação na qual estudantes trocam ajuda, conteúdo, estratégias, e isso acontece de maneira natural dentro de salas de aula. Mas dentro de um pequeno grupo, isso é ainda mais forte e tem potencial de ajudar bastante os estudantes de diferentes níveis e em diferentes etapas do conhecimento. Além de tudo, pequenos grupos de trabalho favorecem o desenvolvimento de habilidades afetivas. Muitos docentes, principalmente os das áreas básicas ou de disciplinas de conteúdo muito teórico, dizem ter dificuldades de elencar habilidades afetivas em suas disciplinas. No entanto, com a introdução sistematizada de pequenos grupos de trabalho, você pode incluir dentro dos seus objetivos do domínio afetivo coisas relacionadas a estar em grupo, como relacionar-se com os colegas, ter mais atitudes de escuta empática, saber, por exemplo, tolerar diferenças em valores e opiniões e ainda as habilidades típicas de um time ou de uma equipe, como comunicação empática e escutativa. Tudo isso pode aparecer no seu programa da disciplina toda vez que você incluir pequenos grupos de trabalho. Além de tudo, pequenos grupos de trabalho que são pautados na solução de problemas dentro dessas pequenas equipes vão estar aí favorecendo um ambiente que é uma prévia, uma simulação do que vai acontecer com esses profissionais de saúde quando eles estiverem no ambiente clínico, em que os problemas de saúde de diferentes pacientes são solucionados em equipes multiprofissionais. Nós estamos falando de uma elaboração cognitiva em mais alto nível hierárquico quando a gente está trabalhando em pequenos grupos de trabalho. Porque esses grupos precisam analisar as diferentes opiniões, sintetizar e também criar soluções, principalmente quando a gente está falando em times que estão trabalhando em soluções de problema. Bem, você deve estar curioso a respeito de como organizar esses pequenos grupos de trabalho. Mas antes disso, eu queria te falar o que a gente não considera um pequeno grupo de trabalho. Grupos de trabalho não tão pequenos têm aí entre 7 e 15 membros. Ou seja, esses grupos já são considerados grupos um pouco maiores. Há muita diversidade quando a gente está falando de mais de 7 pessoas dentro de um grupo. E, portanto, as opiniões tendem a sair mais fragmentadas e com menor representatividade das opiniões individuais.
os papéis dentro de grupos de trabalho que têm entre 7 e 15 membros acabam sendo definidos por dominância e traços de personalidade. Sabe aquele aluno que é mais quietinho? A tendência é que num grupo como esse, ele também fique ainda mais quieto. Por outro lado, os mais comunicativos vão acabar dominando o cenário da discussão, principalmente porque esses grupos precisam ter uma liderança mais definida. E esse líder, sim, tem que ficar muito atento para dar voz a todos os colegas e para ajudar a equipe a chegar aí nos objetivos finais dessa interação. Portanto, grupos de trabalho de 7 a 15 membros são grupos que a gente, lógico, não é uma sala de aula, mas ainda não são considerados grupos pequenos o bastante para fazer as estratégias que a gente vai falar nessa aula. Grupos pequenos de trabalho variam entre 3 a 6 participantes em geral. Quando a gente está nesse número, a gente tem mais proximidade e tende a ter maior coesão entre o trabalho desses membros desse grupo. Outra coisa que acontece é que tendo um número menor de pessoas, a gente acaba tendo um pouco menos de diversidade de opiniões e, portanto, fica mais fácil obter alguns acordos. Isso pode ser interessante em alguns momentos em sala de aula. Outra coisa também é que quando a gente está em grupos menores, as lideranças podem trabalhar de uma forma um pouco mais suave, porque todos têm voz. Dentro de um pequeno grupo, mais gente pode expressar o seu jeito de ser, as suas opiniões. Então, os papéis dentro dessa equipe também são mais facilmente compartilhados e rodiziados entre os membros que estão compondo esse pequeno grupo. Além disso, o fato de ser um grupo pequeno e todo mundo ter mais chance de ser escutado, traz um maior senso de pertencimento e, portanto, uma satisfação melhor quando esse grupo está trabalhando de maneira organizada e saudável. Antes de considerar qualquer uma das estratégias que eu vou começar a passar a seguir, eu gostaria que você se lembrasse que para trabalhar em pequenos grupos é muito importante que todos conheçam com clareza as regras do trabalho em equipe e que os papéis dentro desse grupo estejam bem definidos. Não vou falar disso nesta aula, porque a gente tem um vídeo aqui gravado no canal apenas para falar a respeito das regras que comandam os pequenos grupos de trabalho. Então não perde, o vídeo se chama Como Criar Grupos de Trabalho Altamente Eficazes e está aqui na playlist do módulo básico. A primeira estratégia que eu queria trazer é também a mais simples de ser realizada em sala de aula. Ela se chama Pense, Emparelhe e Compartilhe. No inglês é Think, Pair and Share. Eu deixei os nomes em inglês porque se você tiver curiosidade e quiser buscar um pouco mais, provavelmente vai encontrar com maior facilidade se utilizar os termos em inglês, ok? Nessa estratégia do Think, Pair and Share, ela é tão útil que você vai perceber que não precisa nem mesmo organizar a sala de aula de uma forma muito diferente. Mesmo uma sala de aula com cadeiras fixas pode permitir o uso do Think, Pair and Share. Nessa estratégia, o docente pede para que os alunos reflitam a respeito de algum ponto, ou então faz uma pergunta. É lançado um tempo para uma reflexão individual inicialmente, e a seguir os estudantes devem compartilhar com um colega do seu lado aquilo que estava pensando a respeito daquele assunto, ou a resposta que pensou para aquele assunto. Essa estratégia pode ser feita em duplas, mas também em trios. Então, você pode escolher um estudante e pedir para ele falar com o aluno da direita e da esquerda. É sempre importante guardar um tempo para que essas pessoas possam de verdade trocar informações a respeito do assunto. Então, considere se é dupla ou trio para dar um pouco mais de tempo para a discussão desse tema. E depois, a depender do tamanho da sua turma, você pode optar por relatos por amostragem. Ou seja, depois que os estudantes tiverem debatido, compartilhado entre eles, você pode pedir para que alguns levantem a mão por demanda espontânea e compartilhem aquilo que o grupo estava discutindo. Uma coisa interessante de fazer nessa estratégia é pedir para que o colega que vai relatar, que ele conte o que ouviu de um outro amigo ali na hora do emparelhamento. Isso faz com que toda a turma perceba que importante mesmo é estar escutando o que o colega está falando. O Think, Pair and Share pode ser utilizado, por exemplo,
em intervalos entre aulas expositivas. É muito simples e você vai conseguir fazer com bastante facilidade. A outra estratégia que eu quero dividir com você se chama bola de neve, ou de novo, do inglês, snowball. Sugira para a turma um tema para ser discutido, ou de novo uma pergunta. Inicie essa discussão em duplas, então um estudante do lado do outro. E a seguir, depois de um tempo determinado, peça para que eles se reúnam de duas em duas duplas, formando quartetos. Por fim, você vai pedir para que 2 quartetos se reúnam e então você vai estar trabalhando com um grupo não tão pequeno assim, um grupo de 8 estudantes. Mas inicialmente todos tiveram a oportunidade de falar o que pensam a respeito desse assunto. Os relatos desses grupos de 8 vão ser tomados de novo, se você puder e tiver tempo, 1 a 1, ou então por amostragem. A bola de neve é muito interessante para ser utilizada quando você está buscando um consenso, opiniões, condutas ou percepções da turma a respeito de algum tema. Eu já usei, por exemplo, para levantar qualidades de observação da marcha. Então, quando a gente estava fazendo a discussão dos relatos, a gente tinha uma lista enorme de qualidades que os estudantes observavam quando estavam visualizando alguém caminhar na rua de maneira qualitativa. É bastante interessante. A terceira estratégia que eu queria te mostrar se chama galeria, ou gallery walk. Ela tem uma série de variações na literatura, mas é uma das estratégias que tem como um elemento bastante interessante um componente sinestésico. Então, o que a gente faz? A gente espalha pela sala cartazes ou flipcharts e cada um desses cartazes ou flipcharts tem um tema. Esses temas definem as estações de trabalho. Pequenos grupos de estudantes vão circular, vão passar em cada uma dessas estações, deixando registrado o que sabem a respeito daquele tema, ou ainda deixando opiniões a respeito daquele tema, ou julgando uma imagem, um texto. É bem flexível o que vai para cada uma dessas estações. Ao final, quando todos os grupos tiverem rodado por todas as estações, o professor vai fazer uma síntese, vai resumir o que esses estudantes deixaram registrado nos flipcharts. E a partir dessa síntese, ele consegue compor aí um resumo do que aconteceu ao longo da galeria. Você pode perceber que além do componente sinestésico, além de ter a síntese que o professor ajuda os estudantes a partir das anotações, a gente também tem uma participação importante do estudante quando, ao chegar em cada uma das estações, ele propõe um novo tópico que nenhum colega ainda colocou ou reformula algo que um grupo escreveu anteriormente. Essa estratégia é muito interessante para ser utilizada em dias de revisão de prova. Eu já fiz isso também na minha sala de aula e os estudantes durante a prova e também lá no período de revisão da prova falavam: "Eu lembro, professora, a resposta dessa pergunta estava naquele cantinho da sala". É bem interessante de ser utilizada, eu recomendo muito. Bem, outra que eu uso, gosto muito e sempre incentivo os docentes a utilizar é o quebra-cabeça, ou Jigsaw. No Jigsaw, nós vamos ter grupos de trabalho pequenos que vão ser divididos inicialmente recebendo todos o mesmo material, mas cada um do grupo fica responsável por uma parte desse material. Eu vou usar aqui como exemplo um artigo científico. Você pode pegar um artigo científico e dentro de cada grupo você vai ter um estudante responsável por ler e entender um pouco mais em profundidade a introdução, é o aluninho rosa. Aqui, materiais e métodos, o azul, resultados, o verde, e aqui no laranja, a discussão, a conclusão do estudo. Depois que esses estudantes tiverem trabalhado nos seus grupos originais, eles têm um tempo de discussão com os experts de cada um desses grupos. Então, os grupos originais vão migrar para grupos de expertos. Aqui é o grupo da introdução, aqui o grupo do material e método, esse é o grupo dos resultados, esse é a discussão e conclusão. Nesse momento, os estudantes vão discutir aquele aspecto particular do texto, vão dizer as suas diferentes impressões, vão aprofundar nesse assunto. Pode haver até um período aqui de pesquisa.
Quando esse tempo aqui tiver concluído, os estudantes vão voltar para os seus grupos originais. E agora tem que ser dado um tempo para que cada um desses estudantes passe a síntese do que aconteceu no grupo de espertos. Portanto, os estudantes têm 2 oportunidades de encontro com os seus grupos originais e na segunda eles trazem uma síntese aprofundada do tema. Ao retornar então para esses grupos, todos apresentam e chegam aí a um entendimento mais completo do material que foi entregue. Eu dei o exemplo de um artigo científico, mas pode ser um texto, pode ser partes de um problema, pode ser partes de um equipamento para ser entendido como é que funciona. É uma estratégia bastante mesmo interessante e variada de possibilidades. Antes da gente concluir, agora que eu já te mostrei as 4 estratégias que eu destaquei para a aula de hoje, eu queria te lembrar que essas estratégias de ensino baseadas em pequenos grupos são muito interessantes de serem utilizadas em intervalos de aulas expositivas. A primeira que eu falei era o Think, Pair and Share, mas você pode utilizar as demais também, sempre com essa proposta de trabalho em pequenos grupos entre 2 aulas expositivas, tempo para discussão, para trabalho e depois um relato, uma síntese para trazer o que toda a turma discutiu e entendeu daquele assunto. É bastante interessante, então, para aumentar o engajamento e não tornar as aulas tão cansativas. Para encerrar, eu queria te convidar a considerar, após a utilização dessas estratégias de pequenos grupos, o uso de formulários de autoavaliação e de avaliação por pares. Esse aqui é uma forma de ir desenvolvendo nos nossos estudantes a autogestão, a autorregulação do seu estudo. Esse aqui, por exemplo, é uma sugestão de formulário de autoavaliação, é só uma escala de concordo e não discordo ou não sei responder para perguntas que vão, por exemplo, e aí vai depender da sua matéria, do que tem nela, se é um vídeo que estava sendo recomendado para assistir antes da aula, se o estudante tomou contato com o material pré-aula, se participou de forma efetiva das atividades de grupo ou de duplas, se foi capaz de expressar sua opinião quando solicitado pelos docentes ou por colegas e se estava adquirindo conhecimentos com relação ao tópico da aula. O estudante tem a oportunidade de refletir e marcar aqui com o X ou até fazer comentários nessa ficha de autoavaliação. Você não precisa ficar preocupado se o estudante vai marcar algo que não é verdadeiro, porque essa ficha de autoavaliação, ela é uma ficha de autoavaliação formativa. Ela não serve para fazer nota, ela é apenas usada, como eu disse, para uma autogestão, uma autorregulação desse estudante. É interessante que ele, ao menos, pare para pensar se ele estava realmente engajado naquela estrutura de pequeno grupo, conforme foi proposto na sala de aula. Bem, para encerrar mesmo, não se esqueça, a gente tem formulários como esse para avaliação por pares e as avaliações por pares são blindadas, de forma que você pode compartilhar com todo o grupo as impressões gerais que cada um teve do seu colega. Eu espero que você tenha aproveitado esse vídeo e que use essas estratégias em sala de aula. Se você tiver dúvidas, quiser fazer comentários ou mesmo deixar as suas impressões e as suas experiências, não deixa de utilizar aqui embaixo a nossa área de comentários. E gostou do vídeo? Compartilha, chama seus colegas também para acompanhar o canal do CDDE. A gente se vê na próxima aula.